Olá, por aqui Moisés, do SGT Informa, trazendo mais uma matéria muito especial. Hoje nós estamos em Governador Valadares, na Arena CS 23, Cleiton Silva, camisa 23. Prazer imenso estar com você aqui. Prazer, meu. E deixa eu trazer uma surpresa para você de início, né? Esse jogador, o Cleiton Silva, que já jogou no México, jogou na Tailândia, jogou na China, na Índia, fez sucesso lá fora, é um jogador de São Geraldo da Piedade. Sim, eu vi uma matéria outro dia, inclusive, vou até fazer esse comentário com você, falando que em 2016 você estava, inclusive, à frente do Neymar, né? Foi o meu melhor ano, assim, profissionalmente, né? Eu fui o brasileiro que mais fiz gols no mundo. Eu não lembro qual lugar eu estava aí entre os outros, né? Mas eu, de brasileiros foi eu que mais fiz gol no mundo nesse ano. O Neymar, nessa época, estava no Barcelona, né? Sim. Mas eu tive essa felicidade, né? Na época eu nem sabia que existia isso, aí meu empresário me falou e eu fiquei muito contente, né, de saber. Você começou, foi no Democratas? Foi, comecei no Democrata com 11 anos de idade, né? Que foi quando nós viemos, né, de São Geraldo para cá. Eu era do Córrego dos Rodrigues, né, que é um município de São Geraldo da Piedade. A gente tinha ali talvez 10 famílias, né? Dava, sei lá, talvez 200, 300 pessoas, né? Um lugar bem pequeno. E a gente migrou para cá, para Valadares, eu tinha 11 anos e com 11 anos já ingressei no Democrata. E eu fiquei ali no Democrata até uns 18, 19 anos, né? Infelizmente não tive a oportunidade de jogar profissionalmente pelo Democrata. E eu fui buscar espaço em outros lugares, né? Sim. Ainda existe esse lance hoje desse futebol magia, que o cara joga muito, ele chega num lugar lá e de repente dá certo, ou tem outros caminhos? Hoje existe muito scout no futebol, né? O jogador... Assim, antigamente eles priorizavam muito a técnica e a habilidade. Eu acho que hoje no futebol eles estão priorizando mais os números, né? Que é como o jogador se desenvolve dentro do campo. Lógico que um jogador que, uma técnica, por exemplo, hoje você vê o Estevão que está destacando tanto, você vê que tem uma técnica diferenciada, mas o jogador hoje ele tem que performar, que se fala no futebol, né? Ele tem que ter bons números, fazer gols, ou um zagueiro ter desarmes, um goleiro ter defesas. Mas eu acho que essa magia do futebol, ela se perdeu um pouco, né? Como a magia do Garrincha, você não vê mais jogadores fazendo o que o Garrincha fazia. Sim. Nem o que o Pelé fazia. Talvez o grande craque que nós tivemos aí por último foi o Neymar, né? Que hoje em dia já nem está conseguindo mais jogar bola, né? Ele não consegue engatar 5, 6, 7 jogos seguidos. Mas... eu acho, vendo um pouco de futebol hoje e estando inserido no futebol como eu estive há muito tempo, né? Eu tive 15 anos de profissional, 20 anos profissionalmente jogando. Eu acho que um pouquinho dessa magia ela foi perdida com essa história do scouting, né? Do jogador ter que realmente performar dentro do campo. Não só com a magia, não só com a bola, mas ele tem que fazer gol, ele tem que ter passe, tem que não errar tanto passe, desarme, o goleiro, o zagueiro. Então, eu acho que nesses últimos 15, 20 anos a gente perdeu um pouco essa magia. Assim. E você continuou na ativa, ainda está pensando num outro clube, está mais para o lado empresarial? O que você pensa hoje? Eu tinha pensado em jogar até os 40 anos de idade, né? Mas tem uma historinha que diz que o homem faz plano e Deus dá risada. Por aí, mas esse ano eu resolvi me retirar um pouco do futebol. Ainda não aposentei 100%, né? Ainda você fica um pouquinho pensando, mas hoje eu parei de jogar futebol e estou tentando empresariar e gerir um pouco aqui da nossa arena. Não, mas isso é bacana porque você está investindo aí também numa nova geração. Isso também deve ser aí muito gratificante para você, né? Fico contente de poder ajudar um pouquinho aqui, né, com o nosso espaço. Sim. Bom, então a propaganda que eu ia fazer, né, que eu ia falar aí sobre o Cleiton Silva, ia dar um de empresário aqui, ia falar aí sobre o Cleiton Silva, que eu ia fazer uma propaganda aí de a maneira que ele bate falta. Cara, tava olhando uns vídeos lá, cara, não é brincadeira, né? Parece que é colocada com a mão a bola lá. Não, realmente diferenciado e né, eu vi muitos gols de falta que você fez pelos times que passou e realmente, eu junto com o Elano, que jogou na Índia também, somos dois jogadores que mais fizeram gol de falta na Índia. Nós estamos juntos, eu e o Elano. Interessante. Qual clube que mais marcou para você aí? Tipo... eu gosto de falar sempre do meu clube na Tailândia, que é o Montong, né? Que foi lá onde eu
assim, tive mais prêmios individuais, fui campeão da liga, foi muito importante, né? Foi o ano que eu fiz o brasileiro que mais fez gol no mundo, eu fiz 33 gols, né? E foi o meu melhor ano, assim, anotando gols, então acho que o meu último clube também eu tenho muito carinho, porque em 3 anos eu fui artilheiro de 2 campeonatos com eles, eu fui campeão com eles da Copa da Índia. Depois de 12 anos o clube não ganhava nenhum título, eu tive essa felicidade de poder ser campeão lá com eles. E o torcedor também tem muito carinho comigo, então se eu tivesse de citar 2 clubes, eu citaria esses 2. Esses 2. Uhum. É até difícil às vezes citar, né? Porque às vezes tem um torcedor. Sim. Quando a gente tá falando de torcedor, a gente tá falando de muita gente. Principalmente falando sobre Índia. E esse time que você jogou na Índia é um time muito importante lá. Sim, é um clube que tem mais de 100 anos de história. É um dos primeiros clubes assim, a ser formados na Índia. Esse derby na Índia, esse clássico, né, que fala no Brasil, é o meu time contra o time da mesma cidade. Esse clássico é o clássico mais antigo de toda a Ásia. Nossa, então você vê o tamanho da importância que era jogar esse clássico, né? Continental. Sim, e tinha jogos, eu joguei jogos lá com 80 mil torcedores no estádio. Tem um estádio lá, o Salt Lake Stadium, que é para 80 mil torcedores, então eu joguei com esse estádio lotado. Então foi bacana ter jogado nesses 2 clubes. Tem outros clubes também que eu tenho muito carinho, mas eu acho que esses 2 eu colocaria assim na frente. E o tempo que você jogou em outros países, o que é uma coisa muito bacana para a carreira, eu queria saber como que foi para você viver nesse lugar falando outro idioma. Como que é isso? Eu tive sorte de me adaptar muito rápido. Só acho que o meu primeira adaptação na Tailândia foi um pouco difícil, porque a Tailândia é tudo diferente. A comida é diferente, a língua, na época, eu falava um pouco de inglês, esse também fala um pouco de inglês. Nessa parte não foi tão difícil, mas a parte mais difícil foi a alimentação, né? Que você não tem base nenhuma do que um tailandês come. Eu até tenho um episódio engraçado que eu cheguei no CT do time, aí me colocaram pra ficar com um japonês. Eu falei assim, rapaz, o que esse japonês comeu, eu vou comer. E ele falou pra mim, Cleiton, eu vou no restaurante lá comer do clube, o restaurante era do clube, era liberado da alimentação, a gente ia e eu se alimentava lá. Aí o japonês pediu uma sopinha, cara, meu Deus. Aí eu falei, não, eu quero... Eu não sabia que ele pedia que a sopa, mas eu quero que você comeu o que você vai comer aí. E ele pediu essa sopinha e foi... Nossa, foi muito difícil. Hoje em dia até eu gosto muito dessa sopa, porque eu me adaptei à culinária. E a culinária tailandesa, eles comem muito apimentado. E nessa parte foi difícil. Aí, com um mês que eu estava no clube, chegou um jogador da Suécia para fazer teste lá com o time. E ele já estava na Tailândia já fazia uns meses. E ele pediu lá um pak, que é um prato nacional lá da Tailândia, que eu não conhecia, passei a conhecer depois que ele chegou, que é o khao pak, que é um arrozinho frito com carne e verdura. Depois disso aí eu fiquei 6 meses comendo khao pak, que era arrozinho frito com carne e verdura. Não tinha risco, né? Não tinha risco de nada, era gostoso. Você podia colocar ou carne de boi, ou carne de porco, ou até mesmo frutos do mar, e era uma delícia, cara. Então, depois disso aí, as primeiras 2 semanas foram muito difíceis a minha adaptação, muito difícil, porque eu estava longe, eu estava sozinho, alimentação, outro país, muito longe de casa, né? Então, aquela época não tinha essa facilidade que hoje tem de Facebook, de WhatsApp, de você estar ligando e vendo, e de Wi-Fi, de 3G, de telefone. Depois do telefone, do smartphone, né, que a gente fala, melhorou muito, né? Porque você vê a pessoa que pode estar na Índia, na China, onde quiser. Mas naquela época foi difícil. Sim. Não foi fácil. Eu lembro que a gente comprava um cartãozinho de telefone no supermercado, que eram mais ou menos uns $3, e você falava por 30 minutos talvez. Eu gastava todo dia aquele cartão. Assim, o maior desafio da sua carreira? O maior desafio, cara, você sair sozinho, pegar um avião, um asa dura de país e ir para outro país, cara, para Tailândia, um lugar que você não sabe nada do país, foi um desafio grande, né? Foi um desafio muito grande, mas eu tava correndo atrás do meu sonho também, né? Antes disso já tinha viajado para o Egito também para tentar, já tinha viajado para a Grécia também para tentar. Nossa. E não tinha conseguido. Quando eu cheguei na Tailândia eu pensei, isso aqui é a minha última chance, porque eu tava com 23 anos. Eu falei, se isso aqui não dá certo, acabou. Era a idade limite mesmo, 23 anos é a idade limite. Se ali não desse certo para mim, eu teria desistido ali.
Mas graças a Deus deu tudo certo. Eu lembro que eu cheguei, no mesmo dia a gente treinou, no outro dia a gente teve jogo, eu fiz gol no jogo. Aí com uma semana de treinamento eles já assinaram meu contrato, que eu fui para período de teste. Sim. Antigamente tinha muito período de teste, né? Uhum. Hoje em dia nem tanto, mas naquela época tinha. Então eu cheguei, bom dia, Sujecino. Eu cheguei e fui feliz de ir bem no jogo. Imagina se você ia fazer um treino depois de 24 horas de viagem sem nem dormir, porque eu não consigo dormir em avião. E vamos lá, nós tivemos que encarar isso aí. Foi o maior desafio que eu tive no carro e foi isso, porque eu coloquei na minha cabeça que era a minha última chance. Eu não tinha outra. Sim. E tudo muito novo, né? Outro país e uma pressão ali que tem que passar no teste, enfim, se virar para poder se comunicar. Sim. Uma coisa também que a gente sempre observa em atletas, né? Seja qual for a modalidade, é que existem muitas privações. Por exemplo, alimentação regrada, exercício, treino, disciplina. Especialmente hoje em dia, né? E principalmente, isso aí vem apertando mais. Qual que foi isso para você? Eu quando eu era mais novo, não vou mentir, eu era bem preguiçoso, minha época de juvenil. Mas chegou um momento na minha carreira que eu falei assim, olha, se eu não tivesse comprometimento, eu não vou conseguir, né? Então, desde que eu fui para Tailândia, eu comecei a ter esse comprometimento, treinar, academia, trabalho extra, recuperação, você fazer sempre alguma coisa, uma banheira de gelo que te ajuda muito. Você falaria aí em tailandês hoje pra gente ouvir? Eu falo um pouquinho, né? Frases aí. Que é o cumprimento deles, que é sawadika, que é o cumprimento, né? Oi, boa tarde, bom dia, boa noite, você sempre cumprimenta do mesmo jeito. Que é sempre como você está, que é o sabaidi mai. Sabaidi mai, sabaidi ka, que assim, é o cumprimento deles. E eles falam meio cantando, né? Tem esse... Cantando, sim. Bye bye. Tipo assim, não tem problema, porque a cultura tailandesa é mais ou menos essa. Você perdeu o jogo hoje? Maybe lie. Você tem o próximo jogo. A próxima semana, entendeu? Sabe? Então é muito da cultura deles, né? É um povo muito acolhedor, o povo me acolheu muito bem. Eu tenho um carinho enorme pela Tailândia, pelos meus amigos que eu tenho na Tailândia até hoje. Né? Os clubes que eu passei, eu fui muito bem recebido, muito bem acolhido. É um país que eu assim, meus filhos nasceram na Tailândia, meus 2 filhos, então é um país que eu tenho um carinho muito grande. É um país que eu vou sempre voltar. E é um país que está sempre assim nos trends assim de viagem, né? Que é um país que tem muita praia. Bangkok, uma metrópole maravilhosa, né? Que tem de tudo. É um país que é muito receptivo. Então é uma viagem assim de férias também que eu recomendo. Muito bacana. Tá aí a dica do CS23, né? Tailândia, o próximo destino da sua viagem. Pode ir sem medo, você vai amar. Qual o caminho que você indicaria hoje, realmente aí, com possibilidades de chegar? Eu acho que quanto mais cedo você detectar que seu filho tem um dom, você coloca ele numa escolinha. Foi o que aconteceu comigo, né? Eu sempre achei que eu tinha um dom para jogar futebol, minha família sempre acreditou que eu tinha esse dom também, então procure uma escolinha como eu procurei aos meus 11 anos. Hoje em dia também você pode fazer muito trabalho específico, né? Eu acho muito cedo, né, para fazer, mas tem gente que faz. Hoje aqui na Arena também nós temos alunos nossos que fazem trabalho extra com nossos treinadores, né? Alunos com 8, 9, 10 anos, né, que já querem aprimorar. Talvez uma coisa que ele não está tendo tempo para treinar junto com os outros atletas no horário normal de treino, eles vêm aqui e aprimoram. Então, é identificar no seu filho, ser honesto também, saber se ele realmente tem o dom de jogar futebol, porque pro pai, todo filho tem um dom, né? Muito bom. Eu olho meu filho jogando, acho que ele é bom demais também. Mas se o outro cara pode olhar e falar, que perna de pau. Então, você tem que ter também discernimento para saber se o menino realmente joga bola. Mas se você achar que ele tem um futuro no futebol, coloque ele numa escolinha. Sim. E inclusive, falando agora sobre essa questão aí de iniciar no futebol, de como se chegar lá no futebol, eu entrei nesse assunto justamente porque eu tinha visto que vocês têm aqui uma escolinha. Sim. E um caminho que eu acho que é bacana de você começar a escolinha. Vou fazer uma propagandazinha, porque não só porque ele nos concedeu a entrevista, vou fazer uma propaganda e vou explicar por que eu vou fazer uma propaganda aí da escolinha aqui do CS23, da Arena. Porque quando você tem um cara que já jogou no profissional, ele conhece o caminho. Então pode vir para a Arena, vai dar certo. Pode vir aqui conhecer nosso espaço também. A gente não quer só
Aqui nossa mentalidade no Arena, quando a gente formou aqui o clube, não é só formar atleta, é formar pessoas também, né? Formar pessoas, formar cidadãos, né? O nosso slogan que é desenvolvendo atletas com mentalidade de campeão. Então, campeão não é só ser jogador de futebol, o campeão também é você vencer na vida. É o que eu tive muitos amigos meus que não jogaram futebol, mas foi para outra vertente da vida, né? Então, a nossa prioridade aqui é formar pessoas. Formar pessoas dentro do futebol, formar pessoas pode ser numa educação física, um direito, um advogado, um administrador, mas formar pessoas. Falamos sobre diversos assuntos aqui, tudo voltado para futebol. Agora nós vamos falar sobre esse espaço aqui que é um verdadeiro sonho. Eu quando cheguei nesse lugar aqui, nossa, fiquei assim, né? Pô, você tem uma arena aqui, olha, não temos praia por aqui, mas a gente tem uma arena, olha que bacana, né? Um futevôlei, um vôlei de praia, nossa, isso é bacana demais. E tem aqui um espaço top, a gente vai estar mostrando um pouquinho aí a partir de agora. Sim. Vamos lá. Então agora vamos falar um pouquinho, né, sobre o espaço aí, né, sobre a Arena CS23, está contigo a bola. Aqui o espaço nós temos 4 quadras de futebol sintético, né? Temos ali atrás as quadras de areia, ali em cima também nós temos outras quadras de areia. Nós temos academia, nós temos natação, tem funcional na areia para adultos, né? A gente tem já uma bastante variedade de esportes aqui. Nós vamos ter também crossfit ali. Crossfit, Nós vamos ter também. Ontem eu conversei com um professor de jiu-jitsu, nós vamos talvez colocar um jiu-jitsu lá em cima. Bacana. Porque o nosso slogan é a casa do esporte, então a gente quer agregar o máximo possível. Nós temos um espaço muito grande, né? E mais pra frente, se Deus quiser, nós vamos fazer um campão aqui, nessa área aqui atrás das quadras de areia. O campão oficial, tamanho oficial, 100 por 65. Essa área tá toda reservada para ele. Nós já começamos o aterramento e quem sabe ano que vem, se Deus quiser, nós já começa já essa construção desse campão. Bacana. E é bom que você tem todos os tipos de piso, né? Você tem aqui já a sintética, você tem a areia e o gramado, eu tô trabalhando Estou tentando fechar com algum outro local para a gente ter um futsal também. Já estou conversando com o pessoal bem perto aqui do Arena para poder ter o futsal também, que é uma modalidade muito querida no Brasil. Os jogadores, somente os jogadores criança, eles gostam muito de ter essa base do futsal, que te dá um toque a mais na bola, né? Bacana. Jogador de futsal, esses nossos grandes jogadores mais aqui contemporâneos, o Ronaldo Fenômeno, o Ronaldinho Gaúcho, Neymar, eles todos vieram do futsal. Interessante, né? É porque é um espaço curto para você conseguir desenvolver. Ali tem que ser bom. Pega na bola o tempo todo, no campo. Vou te dar um dado, você não sabe. Você sabe com quantos minutos o jogador de futebol de campo ele fica com a bola no pé? Você sabe dizer? Você chuta. Dá um chute aqui, 7 a 8 minutos? 2 minutos e meio é o máximo que um jogador fica com a bola no pé. Então, nesses 2 minutos e meio, você tem que tomar boas decisões. Nossa, 2 minutos e meio. Isso se for um jogador, assim, um principal do time, um Neymar, um Ronaldinho. Se não, o outro cara é 1 minuto. Porque geralmente o cara pega, toca. Agora, se o cara for um diferente, ele vai pegar, vai driblar, vai olhar, vai analisar a jogada. Agora, se o cara não for, é 1 minuto. 1 minuto e meio. Nossa, olha 2 minutos e meio que o cara geralmente fica com a bola no pé. Você entra para ficar 90 minutos 90 no jogo, mais a prorrogação para você... Sim, exatamente. Pegou o dado aí, né? Chegou o momento, né, da gente fechar, né, essa nossa entrevista aqui com o Cleiton Silva, CS23. Queria agradecer mais uma vez aí por nos receber nesse espaço aí maravilhoso. E quero falar que esse é um ponto muito positivo que eu vi. Humildade, posso resumir dessa maneira. Nos recebeu aqui de braços abertos, né? Todos sabem que nós estamos começando com essas matérias. É uma pessoa simples, um jeito de falar, um jeito de lidar, fácil de perceber isso na entrevista. Meu amigo, muito obrigado. Eu agradeço. Deus abençoe grandemente. Agradeço mesmo a presença de vocês aqui. Então, o espaço está sempre de portas abertas para vocês. Quando quiser de novo, pode marcar que a gente recebe. Muito obrigado.